Então, naquela primeira definição de língua que eu trouxe para vocês, é utilizada por um grupo de indivíduos que fazem parte de uma comunidade, isso se aplica a quaisquer línguas de sinais, né? Como nós temos línguas de sinais diferentes em diferentes países, eu trouxe para vocês aí uma imagem com exemplos do sinal de pai em diferentes línguas de sinais. Língua de sinais espanhola, japonesa, americana e australiana. Então, vocês podem observar que os sinais escolhidos aí para representar o conceito pai, ele se diferencia bastante. Não é gesto, porque só da gente olhar a gente não consegue identificar. A gente tem que aprender realmente, né? E trouxe também um vídeo que eu gostaria que vocês acessassem com algumas diferenças entre língua americana de sinais e língua brasileira de sinais. Essa outra definição trazida de língua também combina aí com a questão da Libras, tá? Então, é um código porque só de olhar eu não sei o que é, né? Eu tenho que compreender, eu tenho que saber participar disso. Então, é um código formado por palavras. Nesse caso, os sinais são palavras visuais. Então, é um código formado por palavras acordadas em um grupo social. E aí vem um aspecto muito importante, estruturadas gramaticalmente. Isso significa que não vai dar certo vocês aprenderem vários sinais sem entender como é que eu organizo esses sinais visualmente. Mais importante que aprender sinais é entender como é que a língua funciona, é entender como é que surdos pensam visualmente. Então, aí tem uma pergunta, né, para vocês. Como é que eu pergunto como é que você se chama ou qual o seu nome em Libras? Não existe uma palavra para cada sinal de Libras. Se fosse assim, né, eu poderia sinalizar de uma forma totalmente errada. Então, como você se chama? Isso não produz nenhum sentido em Libras, né? Ou qual é o seu nome? Isso em Libras não tem, não é uma construção estruturalmente aceitável. Né? Isso seria pegar uma palavra, cada palavra de português e atribuir um sinal da Libras aleatório. Né? Para eu perguntar como você se chama ou qual o seu nome em Libras, é importante que a gente verifique aqui a expressão facial. A expressão facial é que vai dar o tom da minha pergunta. Se é uma pergunta, se é uma negação, se é uma afirmação, se tem espanto, se não tem, se eu tô brava, se eu tô contente, né? A minha expressão facial é muito importante em Libras. Então, para eu perguntar o seu nome, eu vou usar o N aqui de nome, tá? Só isso. Como é o seu nome? Com carinha de pergunta, certo? Então, resolvendo a nossa questão inicial, Libras é língua brasileira de sinais, não é linguagem, né? Vamos tirar essa linguagem de sinais aí do nosso vocabulário, porque é erro conceitual, né? Língua brasileira de sinais. Libras é idioma. Então, para eu aprender esse idioma, eu tenho que aprender aí, além dos sinais, formas visuais aí de comunicação. Como é que pessoas surdas pensam visualmente, como é que elas organizam aí esse idioma visual. A partir desta compreensão, a gente tem que entender que a Libras não foi inventada por ouvintes. Ouvintes bonzinhos que olhavam aqueles surdos coitadinhos que não sabiam se comunicar. Não, a Libras surge na comunidade surda, com pessoas surdas, né? Então, por isso que a gente tem que, ao se propor, né, a aprender o idioma, compreender aí como é que surdos pensam. Não tem um monte de palavras orais dentro do cérebro. O pensamento é mediado pelo visual, não só pelo que se vê, mas também por essa língua, por essas palavras visuais aí que habitam o pensamento, os sonhos, as construções cognitivas aí das pessoas surdas, tá certo?
Se a gente for estudar os elementos que compõem uma língua, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, etc., a gente também tem estudos na língua de sinais que nos permitem aí verificar que todos esses elementos estão presentes também nas línguas de sinais, tá? Isso na área da linguística já é bem desenvolvido. Todas as línguas têm aí pelo menos 3 elementos, que são produtividade, arbitrariedade e deslocamento. Produtividade é assim, você, em português, né, não faria sentido eu dizer chuva vai ontem azul. Isso não faz sentido dentro de uma frase. Tem um modo de eu produzir as frases em português. Também tem um modo de eu produzir as frases em Libras. Eu falei para vocês que como é o seu nome não faz sentido. Em português também há frases que não fazem sentido. A gente aprende a produzir dentro de práticas discursivas, dentro de sentenças que façam sentido. E arbitrariedade, porque as palavras não parecem com seus referenciais. Televisão não tem cheiro de televisão. Esse é o nome dado para aquele objeto que a gente liga na tomada, que a gente assiste ali filmes, etc, etc, etc. Certo? E deslocamento, porque a língua, gente, nos permite viajar no espaço e tempo. Por meio da língua, eu lembro do passado, eu organizo o presente, eu planejo o futuro. Então, a língua ali é um bem aí social e humano que movimenta o nosso pensamento de uma forma assim predominante. Então, a língua de sinais, ela é muito importante para as crianças e adultos surdos. É por meio dela que crianças e adultos podem pensar e ter pensamentos aí abstratos, não pautados somente no que eles veem, mas que eles podem aprender, que eles podem inferir, que eles podem aí planejar, que eles podem recordar. Certo? Língua de sinais sofre transformações ao longo do tempo. Português também, qualquer idioma sofre. Então, algumas palavras que caem em desuso. Também tem sinais que caem em desuso. Sinais que você olha e fala assim, ai, esse sinal é antigo. Gírias que vão sendo incorporadas. Sinais que denominam aí a atualidade. Então, por exemplo, hoje, muitas pessoas usando as redes sociais. E elas usam o Facebook, né? O Facebook tem sinal. Certo? Porque é uma palavra mais contemporânea. Então, esse é o sinal de Facebook, né? Então, é um sinal que vem, os sinais vão surgindo à medida que as necessidades comunicativas aí surgem. Existe regionalismo em Libras. Então, isso também existe em português. Quando os paulistas encontram cariocas, nós sabemos, há diferenças aí, né? No S, no R, certo? Encontra uma pessoa do Sul ou uma pessoa da Bahia. Então, existem diferenças, marcas aí que permite que a gente identifique a pessoa pelo que a gente chama de sotaque, certo? Em Libras isso também existe, tá? Se nós encontrarmos aí, estamos em São Paulo, encontrarmos um surdo do Rio de Janeiro, é possível que a gente perceba que ele é carioca, por exemplo, certo? Existem regionalidades aí e variações linguísticas dentro da Libras. Em Libras, eu falo sobre tudo, certo? Então, qualquer idioma, inclusive os idiomas das línguas de sinais, são capazes de expressar ideias com alto grau de complexidade e abstração. Então, eu discuto filosofia em Libras, eu explico química, eu discuto física quântica. Qualquer assunto é possível ser discutido, debatido e conversado em Libras, certo? Isso é importante. E a questão cultural e visual, ela está presente nos mais diferentes gêneros discursivos. Então, eu tenho piadas em Libras, que são diferentes das piadas em português, né? Elas têm aí
uma questão cultural presente. Eu tenho poesias em Libras, gente, poesia para o ouvinte está ligada à rima, está ligada à musicalidade. A poesia em Libras, a beleza está nos movimentos que se ligam um ao outro, sinais que são diferentes e naquele momento se unem ali para expressar uma ideia. Eles têm, cada gênero discursivo em Libras tem uma forma diferente do português. Então, isso é importante ressaltar que a Libras, ela traz um jeito de pensar visual e uma cultura visual que se difere aí da ouvinte. Então, é importante aí que nós saibamos que o jeito de pensar interfere no modo de ser e nas produções culturais e sociais. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até mais!